O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes por crer nele. Para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Basta uma gota do teu sangue, Senhor, e eu serei curado. Teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado. Nas tuas santas chagas vem a vitória. Basta uma gota do teu sangue, diga, E eu serei curado. basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado. Das tuas santas chagas vem a vitória. Filhos queridos, terceira semana do Advento. A figura que nos aparece ainda, e essa semana é contínua, é João Batista. Mas sempre na perspectiva de nos anunciar o Salvador. Jesus está hoje de novo diante daqueles que não cedem, os sacerdotes e anciãos do povo. É impressionante nós percebermos que as pessoas que deveriam ser mais dóceis ao Espírito Santo, mais abertas à graça de Deus, às vezes por inverdades ou por preconceito ou por uma segurança falsa, tem medo de se abrir. É o que acontece. Se nós percebermos das classes sociais no tempo de Jesus, os escribas, fariseus, você vai dizer, mas é porque eles sabiam mais. Sem dúvida, mas que sabedoria era essa? O mesmo se repete conosco. Às vezes, nós, cristãos batizados, crismados, nós nos apegamos em algumas coisinhas e algumas picuinhas da nossa vida, e nós nos iludimos, tá bom assim, e nós não entendemos aquilo que, por exemplo, Santa Teresinha dizia: não adianta ser santo pela metade, não tem santo pela metade. Não entendemos o que nos é dito, não tem sentido nós sermos cristãos, mais ou menos, católicos, mais ou menos. Aquilo que eu às vezes brinco, eu sou um cristão light. Não existe. Ou somos ou não somos. O grande problema é que às vezes a forma de nós lidarmos com a nossa fé depõe contra a nossa fé.
a forma como nós lidamos com a nossa relação com Deus e com a igreja depõe. Quem nos olha diz: assim eu não quero viver, desta forma eu não quero viver, isso não me satisfaz, isso não me preenche. Não é Deus, a culpa não é de Deus, não é da religião. Às vezes é o nosso modo de viver que é um antitestemunho. Impressionante. Ontem foi dia de São João da Cruz, e uma frase dele que me chama muito a atenção: quem vive na tibieza já é o começo da destruição. Se nós entendermos o que é tibieza, tibieza é não fervor, tibieza é não abrasamento, tibieza é não autenticidade, tibieza é ser esse light, esse cristão pela metade. Tibieza, sou, mas não sou, vivo segundo o interesse momentâneo. Tibieza é não ter atrativos para as coisas de Deus. E São João da Cruz dizia: viver a tibieza já é o começo da destruição, já é o começo do fim, já é o começo da derrocada. Ele usa outras palavras, mas traduzindo é isso mesmo. Portanto, percebam, os sacerdotes do tempo de Jesus, os anciãos do povo, por que não se abrem a Jesus Cristo? Nós podemos enumerar, mas nós deveríamos nos perguntar: por que nós? Porque nós não nos abrimos. Nós sabemos que certas coisas não vão levar a nada, certas palavras, certas atitudes, seja na vida da comunidade, seja no mundo, seja na família, só vai ser destruição. Nós sabemos, nós temos esse senso chamado consciência. E por que não mudamos? Por que não nos abrimos a essa graça? Isso é perigosíssimo. Isso é um perigo que nós colocamos em risco a nossa salvação. Foi quando Jesus contou essa parábola. Um pai tinha 2 filhos. Quem é pai aqui sabe. Uma parábola muito compreensível. Filho, a mãe: vai lá, arruma a tua cama, lava a louça. Filho, eu vou trabalhar, mas faz isso ali, ó, arruma lá o quintal. Eu vou pai, eu vou mãe. Depois se estica no sofá e fica na sessão da tarde. Vai lá, filho, eu vou. Só não falou quando. Jesus deve ter visto isso muito. E ele diz: um filho disse: eu não vou. Mas depois ele refletiu, a arte de refletir, de pensar. O ser humano tem essa arte de refletir suas dores, de refletir suas opções. E ele tomou uma decisão: eu vou. O outro fez o contrário. Eu te pergunto, será que nós usamos a arte da nossa reflexão? Nós escutamos a voz da consciência, ou nós somos tudo emoção, tudo interesse? Meus irmãos, se houvesse reflexão, que é o ato de você se debruçar sobre as atitudes, se debruçar sobre o que eu sou hoje, nós não estaríamos vendo pessoas tentando tirar lucro dos respiradores e agora da vacina, e tirar lucro de tudo. Se nós percebêssemos que as pessoas tivessem um pouco mais de reflexão, não teria tantos casamentos sendo destruídos, tantos casamentos, tantas pessoas magoadas, feridas, não teria tanta ansiedade, tanta depressão. A dificuldade que nós temos de parar, mesmo que a minha resposta foi errada, e dizer assim: não, eu posso repensar, eu posso estabelecer o meu futuro. Esse evangelho nos leva muito a dizer
quais são as minhas decisões erradas que eu posso reverter. Eu posso, você pode. Num primeiro momento eu acredito que existe vítimas. Num segundo momento eu creio que existe pessoas covardes. No momento podemos ser vítimas de situações que nos acontecem. No outro é covardia. Eu começo com essa reflexão e te pergunto: quais as decisões que eu disse não ou sim, mas que merece uma reflexão, que merece eu pensar, não, eu disse não, eu agi errado, eu tenho que reverter. Mas se eu mudar de ideia, eu mostro frouxidão. Eu vou me mostrar uma pessoa sem personalidade. Vou mostrar fraqueza. O que é fraqueza? E para quem? Com quem que você está preocupado? Se no final da nossa vida nós teremos que apresentar aquilo que somos, ou você acha que diante de Deus nós vamos poder dizer assim: ó, fulano me fez isso, Beltrano me fez aquilo, por isso que hoje é assim. Não é bem assim, não. O que nós fizemos com a nossa vida? Volto à pergunta antes de continuar o próximo ponto. A pergunta é: o que você está dizendo uma palavra, você deu uma resposta, você tomou uma posição que precisa ser reconsiderada, que precisa ser revista, refletida. Aqui entra o Espírito Santo. Burro, pessoa burra, fraca, medíocre, é aquela que insiste numa mesma coisa. Está errado, mas não posso mostrar fraqueza. Percebe que cabeça fraca? Segundo ponto, Jesus diz: disse para eles, vocês tiveram João Batista, os publicanos e as prostitutas mudaram de vida, e vocês vendo elas mudando de vida, é isso? O texto não pode ser interpretado errado. Quando vocês viram pessoas mudando de vida por causa do que ele pregava, vocês viram a mudança de vida e vocês não mudaram. Vocês passaram por uma pandemia, quase morreram, ficaram tudo escondido dentro de casa, estão tudo andando com máscara, estão tudo lambuzado de álcool, e não vão aprender a mudar de vida? Só falta o quê? Riscar um fósforo agora? O Evangelho está nos questionando. Eles viram João, as prostitutas largaram a prostituição, os publicanos largaram, e vocês não. Deus está dizendo para mim: Padre Reginaldo, acorda. Está dizendo, batendo na cabeça de cada um assim, ó: ô filho, você está esperando o quê, meu filho? Olha que ano que você passou e não mudou. É o Evangelho de hoje. Quem tem ouvidos, ouça. Quem for fraco e teimoso, insista no erro. Filhos queridos, Jesus tem feito muitas graças, o Senhor tem derramado muitas bênçãos. É por isso que eu tenho falado: seja um devoto de Jesus das Santas Chagas. Hoje no rádio, aquela mulher que disse de Fraiburgo, no meio de tudo isso, um câncer de mama, e ela decidiu acordar 3 horas da manhã, que tem o terço às 3 horas da manhã, e ela citava São José. Eu só estou esperando a minha equipe, porque eu não quero atropelar, porque eu sou meio trator, e eu deixei para eles
porque São José é o ano de São José. Só estou esperando passar um pouquinho o Natal para começar. Cada mês um tema de São José. São José providenciário. Essa mulher 3 horas da manhã rezando. Diz que no meio do frio não sentia nem frio. Eu digo, tenha devoção a Jesus das Santas Chagas. Não é uma devoção do Padre Reginaldo, é uma devoção da igreja. É uma devoção de nosso Senhor. Ele foi crucificado, olha lá, por amor. E lá aquelas chagas dolorosas são aqui chagas gloriosas. De lá verte sangue e daqui raios curativos. Quanta graça, meus irmãos. De novo, nós vemos tudo isso e nada. Porque eu tomei uma atitude, vou insistir naquele erro. E o Senhor vai dizer assim: meu filho, você teve tanta chance. Minha filha, você teve tantas oportunidades de ser diferente. Você viu tanta coisa. No dia 14 de outubro, Padre, exatamente às 11h34 da manhã, o meu celular tocou. Recebi uma notícia nada agradável. A minha mãe, olhando para Santas Chagas, né? Estava entubada na UPA e estava aguardando o SAMU. Para ser encaminhada ao hospital e esperando uma vaga na UTI. Eu acho que foi desse ano. No dia 16 de outubro, com muitas orações a Deus e a Jesus das Santas Chagas, conseguimos uma vaga na UTI. Os médicos já estavam nos preparando para o pior. Mas Deus que habita na minha vida, eu creio, Jesus é o médico dos médicos. No dia 17 de outubro, com a graça de Deus, Nossa Senhora e Jesus das Santas Chagas, minha mãe saiu dos aparelhos. Foi quando descobrimos que ela tinha ingerido muitos medicamentos fortes, tentando suicídio. Deus foi maravilhoso nas nossas vidas. Ficou sem nenhuma sequela. Deus fez um milagre. Não só não a deixou morrer, trouxe minha mãe de volta. No dia 28 de outubro, ela recebeu alta. Minha mãe está em casa, firme e forte. Padre, Deus me mostrou que o orgulho não resolve nada. Deu uma nova chance à minha mãe. Mas o que eu peço é que nós consigamos amá-la o suficiente para que ela não tente o suicídio de novo. Maria Regina de Oliveira Bastos. Eu digo, é uma graça pela metade. Mas Deus nunca deixa a obra pela metade. Mais uma vez vim confirmar esse testemunho. Mais uma chance dada. Que nós aproveitemos a chance da vida para fazer o certo. Amém.